Então, hoje nós iremos falar da BNCC, a BNCC da Educação Infantil. É um documento muito importante, atual, que os planos de aulas, os planejamentos, os projetos político-pedagógicos devem estar todos fundamentados nesses documentos, na BNCC. Daí a BNCC tem da educação infantil, do ensino fundamental e ensino médio. Ele é da educação básica como um todo, o objetivo era fazer da educação básica, mas o ensino médio, por conta de ser profissionalizante, de estar em muita discussão, ele foi feito pouco depois. Então, a BNCC na prática, que a gente vai refletir a BNCC sobre a educação infantil. Então, este documento eu vou disponibilizar para vocês, é da Nova Escola. Eu achei interessante por conta que ele é bem completo e prático, porque geralmente eu trabalho da BNCC direto lá daquele documento do MEC, E aqui traz umas reflexões, então por isso que é importante nós trabalharmos, principalmente vocês que vão fazer concurso para educação infantil e ensino fundamental. Muito bem. Então, a BNCC na prática. Falei para vocês que é um documento que está pronto já, então nós iremos, porque está dessa forma, Então, a Base Nacional Comum Curricular define os direitos de aprendizagens de todo aluno e aluna do Brasil. É uma mudança relevante no processo de ensino-aprendizagem, porque pela primeira vez um documento orienta os conhecimentos e as habilidades essenciais que bebês, crianças e jovens de todo o país têm o direito de aprender ano a ano durante a vida escolar. É um documento que vai da educação infantil, desde os bebês até os jovens, que é a educação básica inteira, Certo? Da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, a BNCC dá um salto histórico ao reconhecer a educação infantil como uma etapa essencial e estabelecer direitos de aprendizagem para crianças de 0 a 5 anos. Então, começa aí a nossa reflexão, Nesse aspecto, a BNCC vem dizer assim, sempre esses documentos, eles nos trazem conceitos da nossa prática pedagógica, eles não trazem receitas prontas, eles trazem reflexões. Então, quando a BNCC nos leva a entender que a criança tem direitos de aprendizagem, significa que aquele tempo da educação infantil ele não pode ser feito de qualquer forma. Ele não pode ser assim, vou fazer um planejamento de qualquer maneira, vou passar qualquer atividade sem pensar na aprendizagem. Então, verifique, a BNCC vem enfatizar os 6 direitos de aprendizagem. O que é direito de aprendizagem? Significa que aquele momento que ela está lá na educação infantil, ela tem direito de aprender. Então, veja como a palavra dá um impacto maior na educação e oferece uma educação de qualidade. Como falei para vocês, como a educação infantil começou há pouco tempo, pode ser em 1996, que a LDB veio dizer que é a primeira etapa da educação básica, já a Constituição já tinha falado, em 88, mas a BNCC, a LDB veio falar que é a primeira etapa da educação básica e começou a se pensar educação infantil. Então, foi tudo criado para ser trabalhado com essa criança. E para ser trabalhado com essa criança, tem que ser fundamentado teoricamente. Tem que ter um conhecimento. Como é que essa criança aprende? Como é que ela se desenvolve? O que é essencial ela aprender? Como nós podemos investir nela para que aquele tempo dela não seja feito de qualquer forma. Então, veja a importância da BNCC quando ela valoriza essa educação, tornando essencial para o desenvolvimento da pessoa humana, a educação infantil e os 6 direitos de aprendizagem. Então, o documento também inova ao reconhecer essa etapa da educação básica como fundamental, que acabamos de falar, para a construção da identidade e da subjetividade da criança. Então, o importante é criar condições para a formulação de perguntas. As crianças precisam pensar sobre o mundo ao seu redor, desenvolver estratégias de observação, criar hipóteses e narrativas. A sistematização dos conceitos só precisa acontecer na etapa do ensino fundamental. Então, dar oportunidade é para que as crianças aprendam, desenvolvam, conheçam, participem, experienciem. Então, tudo isso é essencial na educação infantil. Por isso que eu disse, o planejamento do professor não deve ser de qualquer forma.
Ele deve pensar em cada momento de aprendizagem da criança, por mais que seja um bebê. Tá? Muito bem. A BNCC da Educação Infantil estabelece 6 direitos de aprendizagem. Para contemplá-los, o professor precisa sempre tê-los em mente para garantir que as experiências propostas estejam de acordo com os aspectos considerados fundamentais no processo. Nós iremos verificar quais são esses 6 direitos, né? O primeiro, não é primeiro, tá? Não é uma sequência, tá? Vou dizer o número 1, não vou dizer primeiro, porque senão dá a impressão que tem que trabalhar primeiro aquilo. Não, é aleatório, então é numérico apenas, só uma organização, né? 1. Conviver, o direito de conviver. Então, o que diz a BNCC sobre esse direito de conviver na educação infantil? Conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Nós já havíamos falado nas diretrizes sobre esses aspectos, da interação, da importância da interação. Então, aqui na BNCC vem reforçar esse aspecto da interação, tornando-se o direito de conviver. Conviver com quem, né? Aqui está falando, com crianças e adultos. Então, observe, não é apenas crianças, é crianças e adultos, porque nessa interação que a criança aprende e desenvolve. Eu sempre conto uma situação, né, para vocês verificarem a importância do conviver. Uma experiência que eu tive como conselheira tutelar, a qual fui chamada eu estava de plantão, num plantão, que tinha uma mãe que fechava as crianças. Ela ia trabalhar e fechava a criança, né? E daí nós fomos lá, tivemos que arrombar a porta e as crianças estavam fechadas. Eram 2 crianças. Uma de uns 6 anos, uns 5, não lembro, e outra menorzinha, uns 3, né? Mais ou menos isso. Elas estavam fechadas dentro da casa, num espaço bem pequeno, assim, que tinha uma cama, e daí tinha um cachorrinho que estava junto, e daí tinha uma panela com várias comidas, assim, junto para o cachorro e para elas, né? Então, elas ficavam lá o dia todo, e a mãe ia trabalhar. Então, a mãe tinha o conceito que, ao invés de ficar na rua, que ela não tinha onde deixar, veja, né? Sendo que as crianças têm o direito da educação infantil, veja a importância de tudo isso. Mas a mãe não consegue vaga, né? Ou talvez a dificuldade e tal acabou. Então, por ela, uma pessoa simples, ela não fazia por maldade, entende? Era uma forma de cuidar. Ela não conseguia deixar com alguém, ela deixava fechada em casa. Deixava comida pro cachorro, todo mundo comia junto e estava tudo em paz ali, né? Ela achava. E aquelas crianças ficavam só elas ali. Quando nós pegamos como conselho, né? Eu, conselheira, peguei essas crianças e coloquei no carro, elas ficaram paradinhas, sentadinhas assim, imóveis, né? Bem quietinhas. Elas choravam, mas elas não é que nem uma criança, que, né? Por exemplo, se fosse conhecida a gente, ou criança que a gente verifica na escola, ela iria espernear, ela iria gritar, né? Elas não, elas ficaram bem quietinhas, sem se movimentar. Quando foi levar para a instituição, a mesma coisa, elas ficavam sentadinhas assim. Porque o espaço delas era pequeno, elas estavam acostumadas àquilo. Então, veja a falta que faz essa convivência, talvez quanto tempo elas viveram dessa forma, só elas, né? Então, observe a importância desse conviver, por isso que eu gosto de fazer essas reflexões, e são coisas verdadeiras, né? Que eu experienciei como conselheira tutelar. Para que vocês vejam a importância de tudo isso na vida, porque às vezes a gente vê assim, direito de conviver, mas a criança tem direito de conviver, muitas vezes não tem, né? E ainda mais na escola, assim, deve oportunizar o quanto mais envolvimento com outras pessoas, porque é na interação que aprende, tá? Então, o direito de conviver. Como é que nós garantimos esse direito? Situações em que os pequenos possam brincar, interagir com os colegas são fundamentais, mas não apenas não apenas com as crianças, com os colegas, né? Com os adultos também. Jogos, por exemplo, são importantes para que as crianças convivam em uma situação em que precisam respeitar regras, permitir que as crianças participem da organização da convivência do grupo,
Então, envolvê-los nas tarefas que viabilizam o cotidiano, como, por exemplo, organizar o ambiente, as refeições, acomodar os brinquedos. Quando falamos em conviver, estamos falando de uma educação que pensa no outro, explica Maria Virgínia. Então, observe. Né? Conviver com o outro, saber organizar, todo mundo cooperar, ajudar. Então, tudo isso é importante para que a criança desenvolva. Né? Então, vamos organizar aqui a mesa, um ajuda aqui, outro ajuda ali. Tudo isso é importante também na casa, né? Não é só a mãe, né, que organiza a mesa, pega as crianças e pede, um traz o talher, outro traz o prato, todo mundo colaborando, cooperando. Tudo isso é aprendizagem, tá? Então, primeiro direito da BNCC, direito de aprendizagem, conviver. Continuando. Outro direito, 2, brincar. O que diz a BNCC? Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Verifique que não fala apenas brincar, fala brincar cotidianamente, de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos e assim por diante. Então, observe, não fala apenas brincar, que talvez seria muito superficial. Fala os aspectos de brincar em diferente, cotidianamente, então, sempre, não é só um momentinho lá de brincadeira. A criança brincando, ela desenvolve em diferentes espaços, né, com diferentes pessoas, adultos, crianças. Então, na brincadeira, ela desenvolve e aprende. Então, observe, o direito de brincar é essencial para que a criança desenvolva e aprenda. Como garantir esse direito? Então, as brincadeiras são essenciais e devem estar presentes intensamente na rotina da criança. É isso que nós temos que ter em mente. Trata-se de iniciativas infantis que o adulto deve acolher e enriquecer. Porém, devem ser, olha, importante aqui, planejadas e variadas. Para isso, a partir da observação dos pequenos brincando, o professor pode disponibilizar materiais que auxiliem o desenvolvimento da brincadeira ou que conduzam a outras experiências. Então, significa, não é simplesmente dar um brinquedo, é oportunizar para que ela brinque em diferentes espaços, em diferentes momentos, com diferentes pessoas. Só que também, outro aspecto, diversificar, né? Não é só uma brincadeira, é mostrar brincadeiras novas, conhecer brincadeiras novas, né? Que ela desenvolva, porque com a brincadeira ela vai aprender bastante. Tá? Então, direito à brincadeira, ao brincar, né? Outro direito de aprendizagem, segundo a BNCC, de participar. Então, o que diz a BNCC? Participar ativamente. Essas palavras são chave, né, gente? Por que são chaves? Porque, assim, elas são essenciais. Porque se fosse só brincar, brincar aonde? Brincar em diferentes espaços, diferentes maneiras. Participar ativamente. Participar não é só estar presente, é dar opinião, é colaborar, é estar junto. Então, o participar ativamente, nós temos que ter essa visão. Ela tem que fazer parte. Vamos juntar os brinquedos nesse momento. Os brinquedos estão todos no chão. Isso não é trabalho infantil. Isso é organização, é participar. Participar da organização da sala. Agora vamos distribuir a folha lá, né? Agora com a pandemia não dá, né? Mas se fosse, vamos distribuir a folha. Vamos distribuir os copinhos na hora do lanche. Vamos recolher. Então, tudo isso a criança sente-se participativa daquele processo. Então, participar ativamente. Brincar, jogar todos os brinquedos, certo? Agora vamos organizar, quem? Todos juntos. Eles pegam lá e acham que é uma brincadeira também, né? Mas eles estão participando, estão aprendendo. Então, o direito de aprendizagem, o participar é essencial.
participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais, dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens, elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. Assim, a criança vai ter muito mais, como é que eu posso dizer, envolvimento. Quando ela escolhe a brincadeira que vai ter, escolhe o planejamento, ajuda, auxilia no planejamento também. Então, tudo isso ela vai se sentir parte, pertencimento, pertencer àquela sala de aula, àquela escola, vai se sentir importante, né? Então, vai colaborar, vai participar mais ativamente, auxiliando, falando, dando opinião. O que vocês acharam disso aqui? Por exemplo, né, vou dar um exemplo bem simples. De repente a professora quer colocar um cartaz. Vamos colocar alguma coisa aqui. O que vocês acham? Eles darem opinião. Que animal que nós vamos colocar aqui? Né? Um exemplo bem básico, mas assim para vocês pensarem dessa participação. Vamos colocar um animal aqui. Que animal que nós colocamos? Eles vão opinar. Por que esse? Por que aquele? Verifique. E também ouvir os outros, né? Ter os aspectos democráticos de ouvir e escolher, né, o que foi, aceitar o que foi escolhido. Então, tudo isso é aprendizagem, essa participação. Como é que nós vamos garantir esse direito de participar? Numa atividade bem simples, né? Acabei de dizer, né? Eu dei um outro exemplo. Se você vai colocar uma imagem e perguntar para elas como que deve ser, ela está participando. De repente, você escolhe uma imagem bem legal que você acha interessante e elas não gostaram. Então, se você colocasse aquela imagem lá e elas não gostassem, você poderia ter feito o maior esforço, ter gasto um monte, com um cartaz bem lindo, né? Gastei um monte, um cartaz bem lindo, tal, comprei, eu gostei, professora, né? E coloco lá na sala. Daí as crianças não respeitam o risco, nem dão bola, porque elas não gostaram. Agora, se você pergunta para elas, né, o que nós vamos colocar aqui, faz escolher, faz participar, faz pintar, faz organizar, elas vão achar lindo, porque elas participaram. E isso não é só com crianças, né? Nós, seres humanos, somos assim. Quando você participa, você respeita, você cuida, você organiza. Agora, quando vem pronto, você nem sabe o que é, você não participou, você nem queria daquela forma, né? Você não deu nem a tua opinião, tua sugestão, tá? Então, veja a importância do participar realmente. Para a criança, né? Como eu falei, para todos nós. Mas nós estamos falando agora da educação infantil. Outro direito de aprendizagem, o explorar. Então, o que diz a BNCC? Explorar de diferentes formas. Então, nós fazemos com que a criança explore, conheça, aprenda, se envolva. Então, quanto mais diversificado nós mostrarmos para ela, por exemplo, cores. Se nós mostrarmos apenas duas cores, de repente elas vão só simpatizar com essas duas cores. Agora, se nós mostrarmos um arco-íris, de repente elas vão olhar, oh, só essa cor aqui que diferente, né? Olha que legal, né? Puxa, eu posso usar. Começa a ampliar a visão de mundo, a sua opinião, né? Começa a ver de outra forma. Sons diferentes, músicas diferentes. Eu sempre digo, né? Eu sempre dizia quando eu trabalhava com os alunos que às vezes os professores criticavam, né? O aluno só ouve um tipo de música, né? E fica criticando. Nossa, por que só ouve isso? Mas claro, se foi oportunizado aquela música, aquele som para ele, é o que ele gosta de ouvir. Ele tem aquele repertório. Daí você vai mostrar outro, ele pode até querer, né, escutar, mas ele prefere o dele. Mas se você oportuniza diferentes sons, ele começa a observar. Vou dar um exemplo também de novo. Claro que não foi com a educação infantil, foi com o ensino fundamental e o ensino médio quando eu estava como diretora. Nós fizemos a tarde dos talentos. As crianças faziam danças, música, né,
que elas gostassem de fazer. Elas iriam apresentar. Quem gostasse de cantar, cantava. Quem gostava de dançar, dançava, assim por diante, né? Teatro, talentos, né? E no primeiro festival que a gente fez de talentos, a gente não estipulou nenhuma música, nada, né? Então vieram funk, vieram todas as coisas, né? Daí, nessa reflexão que nós fizemos. Mas, claro, é o que houve. Daí, no próximo ano, né, porque é uma vez por ano que era feito, eu sugeri a cantora brasileira Marisa Monte. No começo, foi aquele auê, porque ninguém queria, né? Eles não queriam saber, não, mas não sei o que, não. Essa é a organização da Tarde de Talentos. Então, vocês irão apresentar algo com a música de Marisa Monte. Um teatro, vão cantar, vão dançar, mas as músicas dela. Vão conhecer sobre ela. O que aconteceu, gente? Eles começaram a ouvir Marisa Monte e começaram a gostar da música de Marisa Monte. Então, por quê? Porque foi dado um outro repertório musical. Se eu deixasse livre novamente, iria limitar, né, ao que eles gostam, não criticando o que eles gostam. Mas se você não conhece outros sons, né, outras formas, você acaba limitando o que você conhece e achando que gosta somente daquilo. Então, por isso é oportunizar a criança, nós estamos falando da educação infantil, né, a explorar, conhecer, mas você tem que oportunizar, né, sons diferentes, então vou mostrar instrumentos diferentes, sons diferentes, não só musicais, o som que faz a chuva, o som que faz bater na panela, para que ela vá observando, sabendo ouvir. Então veja quanto é importante. Então o explorar é dessa forma, né? Aqui, como garantir esse direito? Aqui é fundamental permitir que as crianças explorem sozinhas diferentes materiais fornecidos pelo professor. Não é por meio de aulinhas em que o professor senta na frente da sala e diz: isso é madeira, isso é isopor, destaca a especialista. Além da exploração de elementos concretos, explorar os elementos simbólicos. Então, que as crianças explorem músicas, histórias, por exemplo, como acabamos de falar, criar momentos de reflexão e, a partir da observação e escuta, que o professor perceba o que é pertinente e necessário para os pequenos. Aqui é só para que a gente verifique na prática esse direito do explorar. O que pode ser feito, né? Então, permitir que a criança explore sozinha. Ela mesma vá lá e verifique, né? Texturas diferentes, formas diferentes. Ela vivencie e faça, comece a fazer seus conceitos, o que ela acha, suas opiniões. Tá? Então, é importante o explorar. Direito de aprendizagem explorar. Muito bem. Outro direito de aprendizagem. 5. Expressar. O que diz a BNCC? Expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas e opiniões. Eu sempre falo do aspecto de expressar, que nós precisamos mostrar aos nossos alunos, né, começando lá da educação infantil, a expressão, você expressar o que você está sentindo, porque muitas pessoas não sabem. Então, não aprenderam a expressar. E daí acabam sofrendo, porque não sabem expressar um sentimento. Por exemplo, quantas vezes a gente já viu, né, de pessoas que, às vezes até no velório, né, eu, por exemplo, tenho uma sobrinha que quando faleceu a mãe dela, minha cunhada, ela estava assim, parecia indiferente, mas ela era muito carinhosa com a mãe morreu de câncer, né? Ela ficou indiferente, ela ficou como se estivesse rindo, né, as pessoas que vinham de fora. Mas daí nós estávamos falando, é uma forma dela expressar. Quem somos nós para julgá-la? Ela não sabendo, talvez, chorar, expressar o que estava sentindo, ela ficava como se fosse nada tivesse acontecendo, né? Só que as outras pessoas não entendem. Então, observe como é importante, e talvez ela sofresse muito mais, né, por conta disso, por não saber expressar o que estava sentindo. Então, observe, esse é só um exemplo, enquanto outros exemplos que a gente verifica, que às vezes a pessoa fica nervosa, né, no momento que é para ficar séria, ela começa a rir sem parar.
né? E é uma forma de expressão das pessoas. Outro sobrinho, né? Os meus sobrinhos aprontando. Meu sobrinho, quando casou, todo mundo, né, no casamento, na igreja, ele começou a rir sem parar, gente, sabe? E ria sem parar lá na frente e ficou até chato, assim, de tanto que ele ria. Então, todo mundo também estava acabando rindo, mas ria do quê? De nervoso, né? Essa é uma das situações. Então, nós muitas vezes não sabemos expressar o que nós sentimos, né? São exemplos do dia a dia. Então, o que nós precisamos mostrar às crianças? Saberem expressar de diferentes formas, né? Mas não é só corporal, pode ser através da escrita. Quantas pessoas que desabafam escrevendo, pintando, dançando, cantando, né? São expressões, né? Que você vai expressar o que você sente, as suas emoções, né? Certo? Então, como garantir esse direito? Rodas de conversa são imprescindíveis para que as crianças tenham o seu direito garantido. É importante que essas situações sejam frequentes para que o professor apresente materiais variados para que a criança explore e expresse a partir de diferentes linguagens. Expressar é posterior ao explorar. Só se pode expressar quando conhece, afirma especialista. Promover ambientes interessantes de expressão com diferentes pessoas e situações ajuda a garantir esse direito. Outro recurso essencial é a criação de momentos de fala, nos quais ambas as partes escutem e se expressem. Além disso, criar conselhos e assembleias em que os pequenos votem e argumentos sobre decisões que afetam o coletivo ajudam nessa tarefa, né? Eu não assisto o BBB agora, não estou assistindo, né? Mas já assisti muitas vezes. Eu gostava sempre de verificar, analisando, né? Eu não gosto hoje por conta de achar muito, né, esquisito o programa, não gosto, né? Mas já assisti muitas vezes, mas no aspecto crítico, observando assim. Imagina você sentar e ter que falar que você vai votar em alguém, né, e não quer aquele alguém, qual o motivo, né? E a outra pessoa saber disso. Então, e outras brincadeiras que eles acabam fazendo, envolvendo você falar. Então, as consequências de tudo isso, né? Como não é fácil você expressar o que você está sentindo. Alguns expressam demais, outros não muito, né? Então, verifique. Nós, seres humanos, temos que aprender a expressar o que nós estamos sentindo. E quando nós não expressamos, nós acabamos sofrendo. Então, você precisa aprender. Por isso que, de repente, essas rodas de conversa, onde as crianças vão falar o que estão sentindo, né? Brincadeiras, como o que você está sentindo hoje? Como que você está hoje? Tá, estou feliz. Por que eu estou feliz? Estou triste. Por que eu estou triste? Né? Então, esses aspectos. Será que estou só nesse momento? Né? O que aconteceu? Então, expressar o que está sentindo. Outro direito, né? O conhecer-se. Então, o que diz a BNCC? Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento. Observe, conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural. Veja a importância desses aspectos. Por isso que fala bastante, né? Depois nós iremos ver a Lei 11.645, que fala, né, de você trabalhar os aspectos históricos da educação afro-brasileira e indígena. Por que esses aspectos culturais nós temos que evidenciar nas nossas aulas? Né? Nós temos que evidenciar por conta de muitas crianças estarem dentro da escola e serem excluídas por conta de contar uma história, por exemplo, só contar a história dos negros, só apenas os aspectos que eles foram escravos. Mas todo o trabalho que eles tiveram, todas as coisas positivas, a cultura, o conhecimento, os chás que nós sabemos, né? Quantas coisas boas que nos deixaram culturalmente. Então, isso que tem que evidenciar para que aquela criança sinta-se parte, é a mesma coisa que a indígena. Não só isso, né? Mas valorizar, né, culturalmente, socialmente, a comunidade daquela criança. Então, ela precisa, né, conhecer
Tudo isso para que ela tenha a sua identidade, né? E saiba quem ela é, construa sua identidade social, sua identidade cultural, né? A importância dela nessa sociedade. Seu pertencimento, né, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens, vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Então, verifique, nós temos que constituir essa imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, eu acabei de dizer, né, valorizando tudo isso para que essa criança sinta parte, né, de todo esse processo histórico, construído historicamente. Então, como é que nós vamos garantir esse direito de conhecer-se? Boa parte das atividades ajuda a garantir esse direito, mas há estratégias para pensar especificamente sobre ele. Nesse momento é importante que o professor ajude a que elas se percebam, aprendam do que gostam. Para isso, o professor pode, a partir da observação, criar situações simples, mas que os auxilia a descobrir a si próprio e ao outro. Com os bebês, Virginia cita com exemplos situações em que eles podem ficar em frente a espelhos e se observar. Os momentos de banho, alimentação e troca de fraldas também são ricos para que essa aprendizagem, ao se sentir cuidado e ao aprendendo a cuidar de si, a criança desperta a consciência sobre seu corpo. E esse aspecto também é importante, gente, sobre a violência sexual. Quando você faz a criança cuidar de si, deixar que ninguém toque no seu corpo sem autorização, né? O respeito pelo seu corpo, conhecer-se, né? Cuidar-se, ela vai ser uma pessoa que vai crescer e vai impor esses limites às pessoas, tá? Mas agora, se ela não cuida do seu corpo, não se reconhece, ela é muito mais propícia ao abuso. Então, veja a importância de tudo isso lá na educação infantil. Tá? A criança conhecer-se, cuidar-se, né? Preservar, se é meu corpo, olha minhas mãos, né? Então, ela saber que é dela e que ela tem que cuidar. Tá? Então, uma forma de cuidar. Pode tocar, as pessoas podem tocar? Não, as pessoas não podem tocar sem autorização. É algo que você não gosta. Então, isso vai ensinando a criança desde pequena. Certo? Uma vez eu fui num curso que falava e evidenciava esses aspectos. A importância de você, muitas vezes, faz várias campanhas para não ter a violência sexual, mas esquece desses aspectos. Daí a criança acaba sofrendo abuso de quem? Quem está próximo a ela. Achando que é normal tocarem no corpo dela, fazer o que quiserem no corpo dela, né? Não é assim. Tá? Então, esses aspectos do conhecer-se, que, né, é o direito de aprendizagem, certo? Esses são os 6 direitos de aprendizagem segundo a BNCC: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, tá? Essencial para o desenvolvimento na educação infantil.